Povo angolano, bom dia. Eu, vosso irmão, Toyo Congo, que apresenta no YouTube o canal Ana Nekongo, A-N-A, espaço N-E, desculpa, Congo com capa, K-O-N-G-O, Congo. O nosso número é 004407402237. E o programa está feito a partir de Londres, Inglaterra, Reino Unido. Povo angolano, defendemos a pátria. Sendo angolano, vendo o que está a acontecer em Angola, não podemos calar as bocas, mas devemos sair para dizer a verdade ao povo. Não somos contra as pessoas, mas somos contra o governo que dirigiu Angola durante 46 anos. E nestes 46 anos não fizeram nada, só trouxeram a miséria. Falamos, explicamos, citamos nomes, roubos, muita coisa. Angola cheio de estrangeiros. Angola de hoje cheio de estrangeiros. Português, cabo-verdiano, santomense, congolês, ruandês, guinense. Hoje, Angola está invadida pelo senegalês, libanês, tanta nacionalidade. E o próprio angolano não tem espaço, não tem lugar para cuidar do povo, da terra e o resto. Quando a terra está invadida, noutras nações, vocês já não valem nada. Porque nenhum estrangeiro virá na sua terra trabalhar, cuidar do seu povo. A casa só pode ser cuidada pelo próprio dono, pela mãe, pelas crianças. É por isso o falecido Dr. Jonas Malheiro Savimbi dizia: angolano primeiro, angolano segundo, angolano no terceiro, angolano no quarto, angolano no quinto, no sexto e na última posição. Ele nem quis saber se você terá lugar em Angola ou não. Ele apenas dizia: a terra nos pertence. Somos donos e nós que devemos tomar conta da nossa terra. O estrangeiro para vir em Angola precisa da permissão do angolano. Virá fazer o quê? Vai contribuir o quê? E o tal estrangeiro deve ser controlado. Eu sendo que Congo, falamos sempre, Enzenza, eu vou umbeni, caciço amo pambu patako. Você não pode deixar um estrangeiro ao lado da sua aldeia, enquanto que você não conheceu de onde ele veio. A outra coisa, os velhos dizem, mbwanaka kota muna bota dengani, enkilambu chemalo. Quando o cão entra numa aldeia nova que ele não conhece, a cauda dele fica entre as pernas. Mas em Angola é diferente. O estrangeiro com a cauda ia, não sei a fazer o quê.
enquanto que está na terra alheia. E por isso houve roubo, houve muita coisa. Demos espaço. Quero vos fazer lembrar uma coisa. Nunca se pode trair a terra. A pessoa que vai trair a terra morre. Não se diz que merece a morte, mas vai morrer instantaneamente. Diretamente aquela pessoa deve morrer. Nunca pode ser perdoado. Devemos pensar na situação que o país encontra-se hoje, o povo, tanta doença, muita coisa a acontecer em Angola. Não foi a UNITA que votou, mas foi o povo entender a situação de 46 anos. O povo levantou-se, quer que o MPLA saia. E votaram para o MPLA sair. E vocês vão escolher a CNE para ajudar nas atas, votos, contar. CNE que vai aparecer para apoiar um partido, para guardar as atas, os votos. Povo angolano é crime. É crime. Porque vai haver morte. Quando vocês divulgarem que não, o MPLA ganhou. Aquele povo que saiu, que está a sofrer durante 46 anos, não vão engolir isso. Vai haver sangue e o povo vai andar até no palácio. O MPLA, que já mostrou mau coração durante 46 anos, o MPLA, ainda nos últimos momentos de perder a luta, em vez de aceitar que pronto, perdemos, deixa também o outro governar, nós já roubamos, temos dinheiro, eu vou continuar na minha vida, não quer isso. Ainda quer travar isso. O MPLA, se o povo sair no palácio, chegar até no palácio, tirar o governo do MPLA. Porque o MPLA, para se defender, como vocês têm armas, deve matar mais de 10 milhões do povo angolano. E para vocês ficaram para poder governar Angola. Se vocês não conseguirem isso, o povo chegar no palácio, tirar tudo. Quer dizer, os que fizeram parte da CNE, que estamos a ver, porque conhecemos que o fulano vive fugido tal, aquelas pessoas que ajudaram que o povo chegasse nesse ponto, todos os membros da CNE devem morrer. A esposa, as crianças e família deles deve ser morto para mostrar ao futuro de Angola que quando é angolano nas eleições deve trabalhar para bem da tua terra e do seu povo. Estou a ver lá um miúdo que está lá, o miúdo Piccadilly, também vivia aqui na Inglaterra. Tem óculos, parece do Agostinho Neto, que está lá a falar por atrás do presidente da comissão. Vocês vão morrer. Eu não estou a incitar a violência, mas estou a falar da justiça. E conscientemente, onde vocês estiveram a ouvir aquilo que estou a dizer, vocês vão entender que esse homem tem razão. Porque aquilo que a CNN está a fazer, e quando isso foi divulgado ao povo, o povo levantar-se, quer dizer, eles criaram essa guerra. Com o apoio dos marimundos, que estão lá, que não querem sair, que são estrangeiros. Porque, na minha opinião, estou a rezar que isso não aconteça. Que o MPLA seja diz que, olha, a UNITA ganhou. Porque a UNITA está a vir para governar. Não está a vir para matar pessoas. O povo que elegeu a UNITA para agora ser o novo governo, para ver também, dar 5 anos para ver se eles conseguem governar. Ou conseguem mudar qualquer coisa. Talvez melhor do que o MPLA fez durante 46 anos. Se o povo ver que não, em 5 anos a UNITA fez alguma coisa. O povo diz que não, pronto, aumentamos mais de 5.
para ver se vocês conseguem aumentar mais 5 coisas. O 7 que o MPLA não conseguiu fazer durante 46 anos. A decisão é do povo. A decisão não é de vocês que são estrangeiros, que encontraram o lugar de comer e não querem sair. Na minha opinião, se a CNE não divulgar as verdades das eleições, o presidente da CNE e os membros deles, todos, e porque seja mesmo um castigo da justiça, porque são conhecidos onde vivem as famílias, as damas, as crianças também devem pagar no pecado da pessoa ou do pai, ou da mãe que fez parte da CNE. Se são damas, aquelas damas vão morrer com os maridos delas, com as crianças deles, ou delas. Não pode ser perdoado, porque estão lá para trabalhar o bem da terra, o bem da pátria. Mas se estão a trabalhar para encher os bolsos, porque eu vou receber X para me comprar casa, deixa eu mentir. E daí sangue cair em Angola. Quando o povo sair, o povo deve procurar aquelas pessoas que fizeram parte da CNE. Todos devem morrer, com as crianças, as famílias. Ninguém pode continuar. E se o povo chegar no palácio, todos que fizeram parte do MPLA, que eram estrangeiros, que governaram, fizeram maldade, todos devem morrer. Não será vingança, mas a justiça. E essa justiça será pegar naquelas pessoas, pegar nos netos, porque o filho do leão é leão. Os netos não podem ficar com a história porque, o meu avô era X, lhe mataram porque o partido tal se vingou. Não. Porque estamos a ver agora a verdade. Que o MPLA andava a dizer não sei o que. Porque são da UNITA. Porque a UNITA matava pessoas. Não sei o que. Mas o Furupinga não tinha partido que matava pessoas. Apenas um exemplo. Ele não tinha forças armadas. Mas o facto de dar soco na mesa, ele foi morto. Um estrangeiro a governar, a matar o filho de Angola. Não faz sentido. Na política, você pode prender, pode castigar, mas não pode matar na política. Quando você começa a matar, já não é política. Aquilo deixa a política, vira uma coisa pessoal. Se você tem feitiço, você pode arranjar damas, porque você tem poder. Pode arranjar damas, fazer filho como você quiser. Você não precisa começar a fazer filhos com os teus ministros, com as damas dos teus ministros. Sair com a dama, com a irmã da tua dama. Não se faz. É o centro do norte. Aquilo é abominação. Desculpe. Peço perdão ao povo angolano. A minha opinião é uma opinião justa. Muito clara. Não estou a incitar a violência, mas estou apenas a dizer a verdade. Discussão de MPLA vão entender que essa pessoa diz a verdade. Porque neste momento são aquela juventude do MPLA que cresceram.
descobriram que não, Bakongo não come pessoas, são angolanos. Aquela juventude cresceram a ver que não, Bakongo não são zairenses, são angolanos que começaram com a luta da libertação de Angola. Até o Savimbi veio do MPLA, desculpa, veio da FNLA. O povo hoje descobriu que não, até o Agostinho Neto veio encontrar o MPLA. E encontrou-se no MPLA, veio do Portugal com uma mulher branca. O povo não sabia disso. O povo descobriu que, afinal, quando o dos Santos chega em Angola, tinha 14 anos. Vai viver no Sambizanga. O povo descobriu que, então o dos Santos, que nasce em 42 na altura, Sambizanga não existia, e ele vai dizer que não nasceu em Sambizanga, quer dizer, nunca foi lá. O povo vai descobrir que, afinal, foi o dos Santos que envenenou o Pedalé, porque não queria sair do ministro da Defesa. O povo vai descobrir que, afinal, dos Santos não era tal, não foi engenheiro do petróleo, mas dos Santos fez a comunicação, porque na altura que tiveram no Congo, durante a batalha da independência, ele era chefe das comunicações, porque na altura da guerra de libertação, que era o chefe das comunicações, era o dos Santos. Então ele deixou o petróleo para ser chefe das comunicações. Ele nunca fez o curso do petróleo. Essa aqui é a verdade. Muita coisa. O povo não sabia. Quem vai tirar a UNITA e a FNLA de Luanda, que vai começar com a guerra em Luanda? Foi o embaixador Mawete e o comandante Nzaji. São eles. O povo descobriu hoje por que o 25 de maio, o 27 de maio aconteceu. Como que morreu os Nito Alves. Tudo isso era mentira. Um governo que vai dividir o povo para eles ficar no poder. É porque vocês são estrangeiros. Eu nunca vi a UNITA, o FNL dizer, não aceita mulatos de Angola, porque são metade de português. Eu nunca ouvi. Nem a UNITA, nem a FNLA, nem a Casa C, nem outros partidos, nem a PDP dizer isso. O exemplo está aí. Adalberto hoje é filho de uma angolana, é um português. Vou-vos dar um exemplo típico, que todo mundo sabe. No Ghana havia um presidente, Jerry Rawlings. Jerry Rawlings era do pai do Scotland e a mãe de Ghana. Ele esteve nas Forças Armadas e fez o golpe para ficar presidente da República. A dama era preta, de Ghana. Filhos todos, nenhum dos filhos veio estudar na Europa. Os filhos estudaram lá, na sua terra. Até ele chegou o momento de deixar o poder. Ele nunca fugiu para vir viver na Inglaterra, na América. Ele viveu dentro da terra. Ele andava na rua, assim, normal como todo mundo. Até a esposa ficou doente. Ele não tinha dinheiro para levar a esposa na Europa, para tratar. Ele que foi o presidente. Quer dizer, ele não roubou dinheiro do país para investir fora. Não. Ele ficou na terra dele. O pouco que ele ganhava, o vencimento com a regalia que o governo dava, ele construiu a casa dele. E ele viveu lá em Ghana. Veio presidente e ele sempre na sua terra.
Quando a mulher ficou doente, ele vai pedir ajuda, porque ele, como africano, comportamento africano. Alguns não queriam ajudar, mas ele era mulato. Quer dizer, mulato que nasceu no Ghana, sofreu com todo o povo dele preto, a comer não sei o que da rua, andar descalço, e ele cresce, vai nas Forças Armadas. O pai estava na terra do branco. E ele vai descobrir o pai depois. O pai ainda estava vivo. Mas como o pai não fez nada, não contribuiu na vida dele, para ele é de Ghana. Ele não sentia nada de branco nele. Até amigos, um presidente, não sei, em outro país africano, que vai ajudar a levar a mulher dele a fazer tratamento. E aquele presidente vai pagar. Mas o governo que estava no poder nem ajudaram aquele homem que tirou outra pessoa no golpe, que ajudou o país que fez isso, que fez isso. Nem queria saber. Virou vingança pessoal. Ele andava assim na rua de carro dele, ele vai na praça fazer as compras dele e regressava. Porque ele não matou ninguém, imprisionou ninguém, ele não prendia porque você é político, vou tirar a tua casa, você. Ele não fez de tudo isso. Mas era presidente. Como que ele, que é mulato de Ghana, não podia fazer isso? Alguns presidentes africanos fazem isso. E aquele homem estava à procura de um vídeo dele. Ele estava a passar na rua, chega num sítio, havia tráfico. E ele desce, vira trânsito, a mostrar que não, para ainda, vocês ainda passa. Ele andava sem guarda-costas, sem nada. Ninguém lhe ameaçou, todo mundo dizia, bom dia, boa tarde. Era normal. Até nos últimos momentos, os países africanos da ECOWAS, da língua inglesa, falam que não, precisamos daquele homem para nos representar como presidente da ECOWAS. E ele vai ser nomeado como presidente da ECOWAS a representar. E ele vai dizer que não, a França deve libertar os países africanos, tirar aquele dinheiro de CFA. E assim que a França não gostaram do apoio dele, ele vai ser envenenado pela França. Ele foi envenenado porque levantou-se como presidente da ECOWAS, disse que não, vamos agora apoiar os países da língua francesa que, para abolir o dinheiro CFA. E os franceses não gostaram. Ele gritou, fez áudio, fez discurso, foi na ONU. Então o Branco disse que não, esse homem é perigoso. É assim que nos últimos momentos que ele conseguiu mais o pão através da ECOWAS. Mas ele foi o presidente. Ele não fugiu. Mas o nosso presidente vai morrer na Espanha. Nem hospital para ele próprio cuidar da família, ele não construiu. E hoje, com o povo que ele enganou durante 46 anos, vão se levantar. E vocês que são também povo, que vão ser escolhidos para defender a pátria. Que haja alternância. Vocês ainda vão receber dinheiro para cuidar das vossas vidas. Que vai causar a guerra. E vocês ainda aceitam divulgar resultados falsos. Porque haja guerra e o povo morre. E vocês vão continuar com a vida. A primeira coisa que o povo deve fazer, basta a guerra começar, passar nas casas dos membros do CNE, recuperar toda aquela gente, com as damas, com as crianças, morrer junto, executados. E quando o povo chegar na presidência, pegar no presidente a família toda,
Ninguém mais pode viver. Nenhuma nacionalidade que veio em Angola, que causou a miséria em Angola, pode mais existir. A história deve ficar no mundo, o mundo entender que não. Há uma raça que veio a Angola, magoaram aquele povo. O povo sofreu tanto durante 46 anos. Até nos últimos momentos o povo levantou-se. E eles chegaram até o ponto de matar aquele povo que levantou-se com a paz, a dizer que não, vocês deixam que o outro também assuma. E chegaram também a magoar o povo no último momento, e o povo já não aguentou e chegou neste ponto de matar. Fazer isso. Deve haver limpeza. O comportamento do povo angolano deve mudar. Não pode mais aparecer alguém que virá dividir o povo, que não, aqueles não são angolanos. O petróleo sai do norte, o café no norte, não sei o quê. Na província do Zaire, nas estradas, no aeroporto. Eles não têm. O petróleo sai dali. E vocês estrangeiros atiraram a dizer que não, aquele povo não são angolanos. Vocês são malucos o quê? E vocês ainda querem guardar as atas. Não querem que não contem os votos. Isso é abusar e brincar com o povo. Não estou a incitar a violência, mas estou a dizer apenas a verdade, que vocês não podem continuar em vida. Mesmo que se vocês hoje saírem com força, se o povo conseguir vos tirar com força, porque vocês vão querer matar, para ameaçar, dar medo ao povo, mas o povo vai aceitar morrer. O povo está disposto a morrer. Porque não foi a UNITA, foi o povo que votou para a vossa saída. E se vocês cometerem esse crime e o povo chegar até o ponto de vos tirar, nós aceitaremos o vosso regresso. Nós daremos diamante, tudo que for, para pedir o vosso regresso nos países onde vocês estarão. Isso será a mesma coisa como o judeu fez. O judeu faz até hoje. Israel, os judeus até hoje andam à procura de todos essa história que eles contaram da morte dos judeus. Isso vai ser a história de Angola. Prometo-vos hoje. Porque o povo, os pioneiros de Angola, que vocês diziam, o Jayenda, o pioneiro não sei o quê, JMPLA, aquela gente que vocês ensinaram, 46 anos. Imagina o tipo de barba que eles têm. Os que enquadraram-se os 5 anos. 46 anos depois, hoje terão 51 anos. Os que tiveram 10, que tiveram lá, que andaram com MPLA, não sei o quê, hoje terão 61 anos. Vocês ainda querem agravar aquele povo que já estudaram, tem maturidade e sabe a verdade. E vocês querem chegar ao ponto de trazer armas, ameaçar dar merda naquele povo. E aquela gente também fizeram um filho agora contar a história deles nos filhos. E pai e criança e a outra geração. Vocês ainda querem matar aquele povo. Seja a forma que vocês têm, devem matar mais de 15 milhões do povo angolano. Para que o povo não chegasse no palácio vos tirar no poder. Mas isso que vai acontecer. Quando vocês dizerem que não, o MPLA ganhou as eleições. O dia que vocês vão dizer isso, o povo vai sair. E a mensagem que eu tenho para a UNITA, se vocês traírem o povo, depois de tudo que foi dito em vosso nome pelo MPLA, e o povo hoje entendeu, vos apoiou para vocês virem trabalhar. E se haverá corrupto dentro da UNITA que vão aceitar que seja Adalberto, o povo vão vos matar. Porque o que está a acontecer agora é a decisão do povo, não é da UNITA.
É o povo que quer alternância e mudança em Angola. A UNITA lutou, mas pela vossa luta houve morte. Até o doutor Savimbi deu a vida, morreu, Salpeta Pena, o Bembe, toda aquela gente morreram para a luta. Vocês não conseguiram. Mas o povo hoje veio e disse que não, agora a decisão é nossa. Queremos que a UNITA assume agora para ver se vai mudar. E a UNITA não pode colaborar, negociar, não sei o que é. O MPLA perdeu, devem sair. E a UNITA não está para matar o que são do MPLA. A UNITA quer assumir o poder e fazer aquilo que o MPLA não fez durante 46 anos. E agora, se o MPLA tem medo de sair da vingança, é porque ele tem medo daquilo que eles faziam, que pode ver a retaliação, mas não haverá. Que passam o poder. Piccadilly, que você que está a trabalhar no CNN, você que está a sair para divulgar as notícias, cuidado, você vai morrer com a tua família, sendo Bakongo como não, você vai morrer. Seja honesto, faz o trabalho como deve ser feito e dizer ao povo. Você tem irmão, família aqui na Inglaterra, o teu irmão, o Douglas Mfula, vamos lhe apanhar, será decepado aqui. Para mim, os que são da CNE, todos devem passar. Se trair a nação. Por favor, seja honesto, que não haja guerra. Já morremos tanto. E chega. Abraço a todo angolano, a todo o povo. A consciência regressa. O MPLA deixa porque o povo votou. Deixa que o povo continue com a escolha deles. E os que virão, seja consciente, entender a situação do povo e mudar a vida do angolano. Abraço, povo. Tudo que eu disse veio do coração. Sou angolano e sinto-me angolano. É porque sou de pai e mãe. Abraço a todos. Até a próxima.